eu bem sei, por salvação tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos nessa solenidade de Todos os Santos. É uma oportunidade para que nós possamos fortalecer a nossa vocação à santidade pelo batismo. Sede santo como vosso Pai é santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Façamos um momento de silêncio, lembrando do ato penitencial, que é um convite para a gente rever a nossa vida, segundo os critérios do Evangelho, para estarmos sempre em comunhão com Deus. O santo é aquele que está permanente na presença de Deus. Senhor Deus, vós nos chamais à santidade, mas somos muito lentos em vos responder com generosidade. Despertai nossa consciência para a santidade e perdoai-nos. Cantemos a misericórdia de Deus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória, a Ele seja
reforçando o nosso louvor a Deus pela recuperação do Padre Cláudio. Eu estive agora à tarde, eu estive hoje com ele e ele já está bem melhor, já está falando, já está se alimentando, já tiraram a sonda, então queremos agradecer a Deus pela sua recuperação e que breve ele esteja em nosso convívio. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dá em celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Todos os Santos, na véspera de Finados. São duas celebrações litúrgicas interligadas, porque a morte é o encontro com Deus. Para quem tem fé, a morte não é tirada, é transformada. De forma que a celebração de Todos os Santos ilumina as nossas vidas e nos consola quando choramos a morte dos nossos entes queridos, não é? A Páscoa, porque passaram da morte para a vida. A vida não é tirada, é transformada. Celebrar Todos os Santos é uma oportunidade que a Igreja nos oferece para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados pelo batismo. Todos nós fomos chamados a sermos santos, como disse Jesus: sede santo como vosso Pai celeste é santo. Assim, cada um de nós traz dentro de si essa parcela de santidade. Porém, o que ocorre é que muitas vezes deixamos sobressair em nós aquele lado obscuro
que não condiz com a santidade. O lado das nossas limitações, fraquezas, em outras palavras, deixamos o joio, né, nos dominar e o trigo, e matar o trigo. Nos deixamos levar pela raiva, pelo ódio, pela vingança, pelos impulsos e assim por diante. Ao passo que os santos se deixaram levar pelo amor. Não é que os santos não foram perseguidos, não é que os santos não passaram dificuldades, não é que os santos não sofreram. Mas Jesus, que é o santo por excelência, não é? Morreu por todos nós e teve uma morte de cruz. Então, na verdade, a gente precisa realmente entender, como vamos ver nas bem-aventuranças, não é? Que é um programa de santidade, que todos nós devemos viver, deixar esse lado bom prosperar, não nos deixar levar pelos impulsos, por aquilo que muitas vezes, não é aplaudido pelo mundo, mas vai contra os valores cristãos. Além disso, o lado da santidade que temos precisa ser exercitado, precisa ser ampliado, até que todo o nosso ser seja santificado e alcancemos assim as virtudes que muitos dos nossos irmãos santos já alcançaram. Jesus nos deu o exemplo, sendo Deus, se fez um de nós para que nos tornássemos santos. Às vezes a gente pensava, né? Santo é uma coisa da Idade Média, do início do cristianismo, não é? Quando a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos. Então esse negócio de ser santo já está em desuso. É um pensamento errado. Até porque nós temos exemplos aí recentes. Por exemplo, não é? Santa Josefina Baquita, uma santa sudanesa. Eu conheci um padre em Moçambique, que a mãe dele conviveu com Santa Josefina Baquita, na Itália. Não é? Então ela foi escrava, passou por tantas perseguições, foi vendida de um para outro naquele tempo, até conseguir conhecer a Deus. Não é? Foi para a Itália com um cônsul e ali. Não é? Então uma pessoa que viveu assim muito perto de nós. São João Paulo II, em 1999, eu tive a graça de ir a Roma com o padre Calef, que foi desta igreja. E nós fomos na audiência de Paulo VI com o Papa João Paulo II. Eu não o vi no Brasil, ele teve 2, 3 vezes no Brasil, não tive a oportunidade de vê-lo. Mas só para ilustrar que santo não é uma coisa do passado. Temos aí a irmã Santa Dulce dos Pobres, baiana, uma mulher que viveu em função dos irmãos, não é, que morreu em 90 e pouco e já foi declarada santa. Recentemente aí um jovem, né, você que é jovem, procure viver a sua santidade, colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Lembremos aí de Carlos Acuti, que há 3 semanas atrás foi beatificado, um jovem de 15 anos, lá em Assis. Então, para mostrar e ilustrar que a santidade é um chamado constante de Deus, porque é contemplar a Deus com os seus próprios olhos. E a liturgia de hoje nos impulsiona a revermos nosso processo de santidade, conhecer um pouco o que mais significa essa solenidade de todos os santos. Ela é importante porque trata da essência do ser cristão. A santidade é a meta a ser atingida por todos que receberam o batismo e se propuseram a seguir Jesus Cristo. O que vamos ver na primeira leitura, aqueles que foram marcados com o sinal de Deus, ou seja, quem recebeu o batismo. E aí a gente vai ver que o batismo é a primeira vocação à santidade. De forma que essa primeira leitura mostra os que fomos marcados com o sinal de Deus. E por isso devemos nos esforçar para atingirmos a santidade. E a primeira coisa que o texto aponta, por meio de uma linguagem figurada, que a santidade é estendida a todos. Veja que 144 é a multiplicação de 12 vezes 12, que naquele tempo era as 12 tribos de Israel. Então, para dizer que a santidade é um convite para todos. Mas como diz Jesus, muitos são chamados e poucos respondem a esse chamado. Destaca também na primeira leitura que os santos são marcados com o sinal de Deus.
Isso nos lembra o nosso batismo, quando somos marcados com um sinal indelével no peito e na fronte, com o óleo sagrado. Não é? Então, esse sinal de Deus, o batismo é para sempre. Não existe dois batismos. Não é? É um sinal indelével, imprime caráter. E assim somos consagrados para uma missão de Cristo, Rei, Sacerdote e Pastor. A segunda leitura de hoje, da carta de São João, enfatiza o dado da filiação divina e mostra, por causa disso, que trazemos dentro de nós a santidade. Assim como a semente traz um potencial de tornar-se uma grande árvore e produzir frutos, dentro de nós também. Mas muitas vezes nós desenvolvemos mais o mal do que o bem. Nós temos que não agir pelos impulsos. Nós temos que saber, não é, usar da fé, mas também da razão, não somente pela emoção. Saber o momento de falar, saber o momento de comentar, como falar, aquilo que diz, né, um texto da Bíblia, um tempo para cada coisa. Então o santo é aquela pessoa pautada pela prudência, não é, pela humildade, não pela violência, aquilo que nós vamos ver no Evangelho. E por fim, a segunda leitura enfatiza que o maior presente, o maior prêmio que nós recebemos é de sermos filhos da santidade suprema que é Deus. Veja, não é, que presente Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Não por méritos, não por graça, melhor, méritos nossos, merecimentos, mas por graça e benevolência de Deus. E o Evangelho, não é, das bem-aventuranças indica por meio, não é, o caminho da santidade. Nos dá indicações de como chegar à santidade e os procedimentos como fazer para atingi-la. É, na verdade, a promulgação da nova lei, a lei que conduzirá os filhos de Deus à santidade. Nós vimos que Jesus sobe ao monte e proclama as bem-aventuranças. E nós podemos aqui trocar a palavra bem-aventuranças como são santos, porque é a mesma coisa. E aí diz aí as bem-aventuranças: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas que não almejam, né, aquela luta desenfreada pelos bens materiais, colocando as coisas acima das pessoas, né, as pessoas que vivem esse despojamento, essa doação total. Vemos assim que está no caminho da santidade. Aquele que cultiva um coração que não se incha de orgulho, que não se ensoberbece, que não é vaidoso, que não se aproveita dos pequenos, dos pobres, não exploram as pessoas. Então é esses que são os pobres de espírito. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante dos sofrimentos alheios e que não descansa enquanto não fazer alguma coisa para diminuir esses sofrimentos. São santos mansos, aqueles que na mansidão procuram promover o reino de Deus, os que se empenham para promover a justiça e que por causa dessa justiça, muitas vezes, doam as suas vidas, como foi a questão dos mártires. E aí a gente viu que na primeira leitura tem um toque especial, não é? Aqueles que entraram no céu direto foram quem? Os que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, que são os nossos mártires, que são as pessoas que deram a vida por Jesus. São santos os misericordiosos, aqueles que usam de misericórdia com o seu próximo. São santos os que têm um coração puro. São pessoas de coração puro, jamais desejam o mal para o seu próximo, que não julgam, que não falam mal, que não fazem juízos. Veja que essas bem-aventuranças estão ao alcance de todos nós. Por isso que Jesus diz que uma criança é como o reino dos céus. A criança não faz juízo, não tem maldade, mas por isso que a gente tem que redobrar, não é, o nosso amor, o nosso cuidado pelas crianças. As leis do nosso país e do mundo tentam ser mais assim dura, rígida,
contra aqueles que praticam violência contra as crianças, não é? Porque as crianças são indefesas. São santos também aqueles que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados filhos de Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de aprofundar um pouco. O Brasil é um país que não tem guerra civil, como muitos países da África, mas não é um país em paz. Quanta violência, quanto feminicídio, sobretudo nesse tempo de pandemia, quantas mulheres são agredidas na sua dignidade. Essas violências, será que não tem batizados que são violentos, que matam essas mulheres, matam as pessoas mais indefesas? Então o Brasil não é um país que vive em paz. Temos que fazer bater no peito, reconhecer qual é a nossa parcela disso. Porque muita gente que está nos ouvindo, inclusive, tem que repensar nas suas casas. Esse machismo, não é? Que todo dia está sendo denunciado, não é? Mulheres assassinadas, crianças. Que paz é essa? Para você ser santo, você tem que promover a paz. E aqui eu queria fazer uma experiência lá em Moçambique. As pessoas que não têm religião, não é? Os que estão da religião africana, eles sempre evocam um antepassado para proteger a casa deles. Eles não são batizados, são pagãos. Mas eles não evocam uma pessoa que foi polígamo. Eles não evocam uma pessoa que foi bêbado. Eles não evocam uma pessoa que foi violento com os filhos, com a esposa. Veja que lição os pagãos nos dão. Então não basta ser batizado para ser santo. Há muitos batizados que talvez estejam no inferno, porque não foram capazes de se abrir à graça de Deus. E há muitos que nós intitulamos como pagãos, que não conheceram a Deus, talvez porque não teve ninguém que os evangelizasse, que os anunciasse, mas que vive essa essência da santidade, que é o respeito ao outro, que é o amor ao próximo. Então eu tenho essa experiência lá em Moçambique. Eles evocam o antepassado, tudo isso com todo respeito, aquele que protege a casa, mas uma pessoa que foi exemplo dentro da família. Então isso para mim é um santo, não é? Então nem todo, por isso que não é nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A gente precisa refletir, precisamos mudar, e nada muda se você não mudar. A mudança é pessoal. Precisamos confessar essas pessoas que praticam esse tipo de violência, de chantagem, de ameaças. E cada dia está aumentando mais esse tipo de violência, infelizmente. Então essas pessoas, se não se converterem, nunca vão ser santos, porque nunca verão a Deus. São santos os que são perseguidos por causa de Jesus, de sua palavra, das suas propostas. Pessoas que sofrem injúrias, perseguições, calúnias, não é? De todo tipo de mal, pois esses discípulos missionários e missionárias são dignos de ser chamados santos e terão grande recompensa nos céus. É o que dizia aqui, não é? A última bem-aventurança, não é? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, não é? Deixa eu pegar aqui a bem-aventurança, não é? Os que forem perseguidos e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então hoje, meus irmãos, é uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa vocação à santidade. Não nos achar que porque recebemos o batismo, até porque muita gente recebe o batismo, mas vive como pagão. E os pais têm uma certa culpa disso, porque vamos batizar, mas não dá um exemplo, não educa a criança na catequese, a criança não vem ninguém ama aquilo que não conhece. Então a criança é batizada porque os pais levaram, mas depois disso aí não vive, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, e ninguém ama aquilo que não conhece. Então vocês que são pais, que estão me ouvindo, façam uma revisão de vida. Como que você está educando o teu filho? Será que ele está crescendo em estatura, graça e sabedoria diante de Deus? Assim como fez Jesus? Que Jesus nasceu em uma família humilde, uma família simples, mas não faltava
o amor, a fé, o temor de Deus, para que Jesus crescesse num ambiente saudável. E hoje, infelizmente, as nossas famílias vivem em meio à violência, em meio a bebedeiras, a brigas, a esse feminicídio que a gente disse, as crianças sem culpa já são condenadas a viver praticamente no inferno, porque isso é o inferno, onde não existe paz. O inferno é contrário, né? Que o mal é o contrário do bem. Então, às vezes, a gente faz da nossa casa um inferno, mas vamos fazer dela um céu, para que Jesus esteja na tua casa, fazer da tua casa uma igreja doméstica, que é uma extensão da nossa comunidade. Fiquemos de pé e vamos professar a nossa fé, justamente revendo, não é? Todos esses critérios que a gente falou. E estamos falando não é para as pessoas do tempo passado. A palavra de Deus é a interpelação para hoje. Por isso que eu disse que não vamos lembrar só dos santos da Idade Média, do início do cristianismo. Vamos olhar os santos de hoje que se tornam exemplos para todos nós podermos seguir e temer a Deus, vivendo os mandamentos, vivendo o amor e a paz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Senhor Deus, volvei vosso olhar misericordioso para nós, vosso povo. Confirmai-nos como vossos filhos e filhas e ouvi o nosso clamor, dizendo: por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Todos. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Inspirai a vossa igreja na missão e nas atitudes de humildade e simplicidade, e assim ela testemunha a vossa bondade e santidade. Nós clamamos a vós, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Tocai na vida das pessoas de nossas comunidades, para que elas sejam geradoras de vida, de santidade, de solidariedade para com os pobres e excluídos. Nós clamamos a vós, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Guardai as nossas famílias em vossa misericórdia, para que reencontre sempre o caminho do diálogo, do perdão e da harmonia, e vivam com alegria a vida de união. Nós clamamos a vós, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Conduzi-nos todos no caminho das bem-aventuranças, e vivendo com intensidade a vida de comunhão e de fraternidade, alcancemos a santidade. Nós clamamos a vós, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Por todas as intenções que foram colocadas, pelas aquelas famílias que precisam de conversão, para que o Senhor mande o seu anjo, o anjo da guarda, proteger as mulheres que sofrem violências, aquelas casas que não existe paz, para que o Senhor conduza essas pessoas para o bom caminho. Nós vos clamamos, ó Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, ó Senhor. Senhor Deus, acolhei nossa súplica e despertai nossa consciência para que sejamos mais comprometidos com a verdade de vosso reino e vossa vontade se realize entre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, fazer da nossa vida um ofertório agradável a Deus, e a oferta será feita no final da celebração. Lá na saída, vai estar lá as pessoas que fazem a coleta, e você pode colocar de forma espontânea aquilo que seu coração pedir, que você acha que pode colocar em agradecimento a Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para
Oremos juntos, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo para celebrar a festa de todos os santos, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos, certo de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres na vossa luz, tantos membros da igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. A oração eucarística é aquela mais antiga do cano romano, a oração eucarística número 1. Quem tiver o folheto, é melhor acompanhar pelo folheto. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Tarcísio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas. Lembramos aqui de todas as vítimas do Covid, todas aquelas pessoas que perderam a vida no Brasil, no mundo inteiro, particularmente o Padre Calef e os paroquianos, né, desta comunidade. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces,
concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. E dignai-vos aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, a gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também, vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Nelson Calef, Maria da Conceição Ribeiro, Oswaldo de Simeone Ângela, José Gaspar, Ernesta Tiossi, Elizabeth Nascimento, Felipe Mobrize, Nestor Félix, Sofia Domingues, Jaime Manuel, Otília Gaspar, Maria Angélica, Afonso Maria, Eugênia Canas, Eliso Bastos, Manuel Francisco, Margarida Gomes, Lourdes Ferreira, Valdemar Carrara, família Filaça, família Carreira, José Augusto, Esmeralda, Luiz, Leôncio, Terezinha, Dirce, Maria José, Arlindo, Admilson, Ana Crispim, Posidônia, Júlia Pereira, Sidney, José Severino, Jordão, Luiz Rafael, José Xavier, Avelina da Silva. Que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, São João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
irmãos e irmãs, os santos são aqueles que fizeram a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, temos que dizer não aos nossos desejos, aos nossos caprichos pessoais e às vezes egoístas. Aprender como Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que diante da cruz: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas contudo faça a tua vontade. Para dizer que todos os santos, todas aquelas pessoas que estão intercedendo por nós nos céus, não somente os santos conhecidos, mas milhares e milhares de pessoas que viveram a sua fé, foram pessoas que viveram a vontade de Deus. Que Ele nos ensine a cumprir a sua vontade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ao receber do Senhor tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada.
neste momento, façamos o nosso silêncio de agradecimento àqueles que nos acompanham pela TV Santa Cecília, um silêncio, não é, de desejo de participar da celebração, de participar da missa, mas pela pandemia, por serem pessoas de risco, muitas vezes pode fazer a comunhão espiritual com Deus. E vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, que ela interceda por nós, para que possamos também viver em profundidade esta vocação à santidade, que ela interceda pelos doentes, de modo especial pelo nosso pároco, o Padre Cláudio, que ela interceda por aqueles que choram a morte e a Páscoa dos seus entes queridos. Fiquemos de pé e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Imaculado Coração de Maria, Sede a nossa salvação. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós os adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção, lembrando, não é, que a bênção hoje é especial, a bênção solene de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Depois de cada invocação, respondam amém. Deus, glória e exultação dos santos, que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possamos colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim, com todos eles, vos sejam dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Amém. E pela intercessão de todos os santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria pedir às pessoas que levassem os folhetos para casa. Nós não estamos utilizando os folhetos, como nós temos só poucas pessoas que participam das missas, então temos folheto para as demais celebrações. E lembrando que a coleta, como eu disse, é feita agora no final da missa. Que pela intercessão de todos os santos e santas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos, fiquemos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.